olha só, depois de aprovado na Câmara, o texto do Acordo do Mercosul e União Europeia está no Senado com a relatoria da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O decreto que regulamenta a salvaguarda para a proteção do agro brasileiro está na Casa Civil. Assuntos para Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, nossa comentarista aqui do canal. Bem-vinda, boa noite, Ana. Boa noite, Simone. Boa noite aos nossos telespectadores do Agro Mais Notícias. Realmente é uma missão importante essa do Congresso. A Câmara respondeu rapidamente, o Parlamento do Mercosul da mesma forma. Agora falta o Senado dar a palavra final. Tomara que a crise instalada hoje no Congresso Nacional por conta da CPMI do INSS e a convocação do filho do presidente Lula não traga problemas adicionais para dar morosidade à votação tão importante desse acordo. Espero que separem as questões de interesse nacional, como é este acordo Mercosul-União Europeia, e das questões políticas, porque à medida que o processo eleitoral é deflagrado, Simone, mais essas questões de embate entre oposição e governo vão ser presentes. E isso pode atrapalhar votações importantes para o país, como é esse acordo do Mercosul. É importante também, como você já antecipou na chamada dessa matéria, o Gabinete Civil está em mãos para avaliar salvaguardas prévias ao acordo, à entrada em vigor, exatamente para assegurar os direitos dos produtores brasileiros, sejam eles do setor de manufaturas ou sejam eles do setor do agronegócio, matérias-primas do agronegócio, alimentos, proteína animal e vegetal, exatamente para essa salvaguarda interna, dar garantias maiores na execução e na implementação do acordo União Europeia-Mercosul. Até porque os próprios europeus, especialmente França, Polônia, também já fizeram essas, digamos, reservas e salvaguardas para os seus próprios produtos. Então, a lei da reciprocidade, nesse processo, que é complexo, dura tantas décadas, enfim, está saindo do papel. Tomara que o resultado seja positivo para todos os lados. O presidente Lula deve então assinar nos próximos dias, o decreto das salvaguardas. A proposta ela foi encaminhada à Casa Civil pelo vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Vamos ouvi-lo. E sempre há uma preocupação de alguns setores, então nós estamos encaminhando a proposta para passar ainda por outros ministérios do decreto de salvaguardas. Então, tem um capítulo nos acordos sobre salvaguarda, mas ela precisa ser regulamentada. Então, nós teremos nos próximos dias aí o decreto das salvaguardas. Ana, o decreto, você acredita que ele sai antes da votação no Senado? Porque estão estimando lá, segundo o nosso repórter Leandro de Souza, 1 ou 2 semanas. Pode, se o governo e a Casa Civil tiverem agilidade. O próprio ministro Alckmin, vice-presidente da República, que encaminhou o documento, ele deu uma frase aí emblemática, precisa ser submetido aos outros ministérios, porque a posição do Ministério da Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Serviços, ela tem um limite. Então, precisa ouvir o Ministério da Agricultura, que está diretamente envolvido nessa causa. Proteína animal, vegetal, está no Ministério da Agricultura. Então, essa audiência ou essa consulta aos ministérios, talvez que queiram acrescentar algo mais nesse documento já encaminhado, é a Casa Civil que compete fazer a consulta para os demais ministérios, porque a Casa Civil é a coordenadora do governo, da equipe de governo. Então, ela recebeu do MIDIC, do ministro vice-presidente, o conteúdo daquilo que no entendimento global foi feito. Mas é preciso consultar e tem a assinatura dos ministros envolvidos diretamente na questão de comércio e também da questão econômica. O ministro da Fazenda, por exemplo, e o ministro da Agricultura, sobretudo. Então, o próprio ministro da Desenvolvimento e Reforma Agrária, todas essas áreas que têm diretamente interesse nesse tema terão que ser consultados pela Casa Civil. Quanto mais rápido a Casa Civil for digamos, na aferição e também na assinatura pelos diversos ministérios, melhor será
também para o encaminhamento desse processo para o Senado Federal, minha cara Simone. Mas toda a cautela é bom. É melhor, já que gastou-se tanto tempo, não apressar para fazer um documento imperfeito. Então, é melhor que demore uma semana ou duas, mas que seja a conclusão daquilo que nós tanto precisamos. E proteção para os nossos produtos, já que também os franceses estão brigando pelos seus interesses e as suas prerrogativas, e também para o protecionismo aos seus produtores, né, Simone? Nós não podemos ficar longe disso. Também temos que proteger, porque o agronegócio brasileiro é a fonte da economia mais importante. Deixa eu só mudar aqui, porque o Leandro de Souza trouxe a informação, o rito não é lá no Senado, entre 2 ou 3 semanas. Viu, Ana? Agora, em Bruxelas, na Bélgica, integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Brasil, que é o chamado Conselhão, participaram então do Comitê Econômico e Social Europeu. E a produtora rural Tereza Vendramini está lá e conversou com a diretora de negócios da Embrapa, a Ana Euler, neste momento em que o Mercosul, então a União Europeia, estão prestes a finalizar o acordo para a criação então da maior área de livre comércio do mundo. O Brasil defendeu então a sustentabilidade da agricultura tropical e o multilateralismo nos debates com os europeus. Vamos ver. Uma grande oportunidade, na verdade é um privilégio a gente poder estar participando desse espaço, qualificando e trazendo a mensagem de que a agricultura brasileira é baseada em ciência e que a gente tem 52 anos de trajetória, não é de ontem, né? A gente não fala de sustentabilidade porque isso virou uma tendência, a gente fala de sustentabilidade porque isso está no DNA da nossa empresa, né? Que hoje tem 52 anos e que a gente tem a oportunidade de apresentar para o mundo e para os produtores brasileiros, em primeiro lugar, né, um conjunto, né, de cultivares que foram adaptados, de boas práticas e processos e tecnologias. Né? Eu acho que, finalmente, o nosso convite de estar aqui foi por causa do nosso protagonismo durante a COP30, né, a AgriZone, que foi um espaço plural. Um sucesso. Exatamente. Então, nós recebemos, né, é bom lembrar, 23 mil visitantes, mais de 40 delegações, 46 delegações. 42 países, não foi isso? Exatamente, do mundo inteiro. E a gente teve a oportunidade de apresentar 2 publicações. Né? Além do que as pessoas puderam ver lá, na prática, as vitrines vivas, com exemplos de sistemas de integração lavoura-pecuária, sistemas agroflorestais, o Sisteminha, a Embrapa, que é para realmente comunidades que estão em situação de vulnerabilidade sanitária, os nossos biofortificados, as nossas experiências, né, de restauração de biomas e ecossistemas, enfim. A nossa agricultura de baixo carbono foi super interessante eles afirmarem para a gente, agora nós entendemos o que o Brasil está trabalhando em termos de agricultura regenerativa e que sistemas são esses, né, baseados em bioinsumos. A mensagem final é que a agricultura brasileira é baseada em ciência, que é muito importante políticas públicas para nos ajudar a dar escala nessa agricultura, para que essa ciência, para que esse conhecimento chegue a todos com incentivos. Né, que é importante, nesse momento, a gente focar em adaptação da agricultura e dos sistemas alimentares para o clima e que, para isso, a gente precisa garantir e priorizar investimento. E, por fim, num fórum qualificado como esse, dizer da importância da cooperação, do multilateralismo, porque as soluções têm que ser construídas de forma conjunta. O fórum falando da importância, né, da agricultura, da pecuária brasileira, né, defendendo não só a sustentabilidade, né, Ana, mas também o multilateralismo, a importância dele. Olha, Simone, eu acho que um tema crucial nessa questão da produção, especialmente agropecuária brasileira, o tamanho do Brasil, um país continental, vivendo esses dilemas. Acompanhei a entrevista que você fez, muito competente, com o Jacir sobre a questão da concessão dos rios, no caso do Tapajós, e do episódio lamentável sobre todos os aspectos em relação à comunidade indígena entrando naquela propriedade privada e sem nenhuma ação do Estado. Então, isso é lamentável porque cria uma imagem péssima para o exterior, especialmente para aqueles que pensam em investir no Brasil. É preciso ter governo, é preciso ter lei, a lei precisa ser respeitada. O mundo inteiro dá mostras de que a utilização das hidrovias é fundamental.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, poderia fazer o escoamento da madeira destinada à celulose através dos rios, mas isso nada é feito. Não se investe nessa área. E agora, quando se tem uma concessão para isso, acontece um episódio, como eu disse, lamentável sobre todos os aspectos institucionais, de segurança, de garantia de uma segurança jurídica para os empreendedores. E o que foi dito aí também precisa levar em conta de um caso grave que o Brasil e todo mundo está enfrentando. Você viu nos Estados Unidos as nevascas em Nova York, em regiões que não estão acostumadas a isso. Aqui em Minas Gerais, agora, dezenas de mortes ocorridas por soterramento, pelo excesso de chuvas. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2024, a enchente histórica, que também houve muita destruição, muito prejuízo, muitas mortes, cerca de 200 mortes, vítimas fatais dessa questão. A questão climática é crucial. Ou incêndios num momento, ou chuvas em excesso em outro momento, e a desertificação. Então, esse cuidado com a questão ambiental está dentro dessa agricultura sustentável que o Brasil está defendendo. Ele tem um código florestal de grande valia e é isso que norteia a vocação brasileira para a agricultura e a pecuária. Então, é preciso essa lente, esse olhar e o cuidado. E os governos precisam ter um comprometimento muito maior. Hoje a gente não vê, logo o governo retrai, esse é um ano complicado, porque é um ano que é comprometido pelo interesse eleitoral. E aí isso aí realmente é muito complicado. Veja o caso agora da jornada 6x1, ou como será o efeito disso sobre, por exemplo, a mão de obra nos frigoríficos, que é um setor que tem uma grande concentração de mão de obra. Construção civil, calçadistas, confecções, e tantos outros, área de saúde mesmo. Então, a gente tem que pensar também nas consequências que medidas que aparentemente são positivas para o bem-estar do trabalhador, mas ele também, o próprio trabalhador vai pagar, porque o custo adicional será repassado ao preço final do produto ou do serviço, Simone. Então, precisamos que os parlamentares tenham esse olhar de responsabilidade na hora de confeccionar uma lei. E o governo agilidade suficiente para, por exemplo, a Casa Civil agora não demore muito em devolver esse acordo das salvaguardas para garantir aí uma proteção adicional aos produtos brasileiros na competição no acordo Mercosul-União Europeia. Ana, para a gente finalizar aqui rapidamente, você acredita que esse recuo do governo, né, em revogar o decreto 12.600, nesse caso aí onde os indígenas, né, ocuparam por 30 dias, não é, a área da Cargill, né, que é importante nesse escoamento da soja do Brasil, você acredita que esse recuo do governo foi por conta que é um ano eleitoral? Exclusivamente por isso, exclusivamente por isso. O governo precisa exatamente desse apoio, não vai desagradar a sua massa de eleitores, está vivendo um problema sério, que começou lá no Carnaval, com aquele samba enredo que atacou muitos dos seus grupos de apoiamento e que ele buscar, como as igrejas evangélicas, e vários setores, a família conservadora, que poderia votar em termos até na reeleição do Lula, ele perdeu esse capital. Agora, hoje, com a convocação do o filho do presidente, para depor na CPI do INSS, foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Autorizou exatamente a Polícia Federal a encaminhar essas informações e a CPMI fez a votação. Agora é um debate, porque o governo às vezes dorme no ponto numa hora crucial dessas para o Palácio do Planalto, dorme no ponto, depois se queixa que a oposição atropelou e tal. Claro, se também tiverem ferido as regras regimentais da CPMI ou do Congresso Nacional, também isso não é aceitável. Agora, se foi dentro das regras do jogo, obedecendo tudo que determina o funcionamento da CPI, aí da CPMI, melhor dizendo, não há dúvida, mas isso tudo, Simone, vai impactar a questão do ano eleitoral. Eu até tenho brincado e dito, deveria ter uma lei proibindo de votar matérias que mudem a economia num período eleitoral, porque a vontade de agradar o eleitorado é muito grande, mas isso sempre é uma medida populista em geral e uma medida que custa caro a toda a sociedade brasileira. Não é que ela vai pagar mais caro e vai ter um serviço que não é de boa qualidade. Esse é o fim da novela, lamentavelmente. Ana Amélia Lemos, jornalista, nossa comentarista aqui do canal. Obrigada, Ana. Boa noite para ti e até semana que vem. Bom trabalho. Obrigada. Até terça-feira. Tchau. Até lá. Tchau, tchau.